realmente, nesse período. Então foi assim, foi tudo muito difícil. E nisso a conta todas, né, preocupadas. A gente era muito triste porque a gente percebia que o Banchan, em particular, queria muito falar o nome do Mindinho, não podia. Então ele começou a fazer umas coisas meio interessantes. Por exemplo, ele usava uns... Quer ver uma coisa interessante que aconteceu? Ele estava usando numa live, ele usava um boné com uma hashtag LoveStay. Pra quem não sabe, é uma LoveStay, é uma hashtag que fica pelo LinkedIn. E o LoveStay, eu tô falando isso com tanta felicidade hoje, eu acho que eu tô mais tranquilo, porque eu começava a falar disso, eu começava a chorar. E ele falava assim, quem inventou essa hashtag é uma pessoa muito boa. Então ele sempre dava a entender que ele sabia que a gente estava fazendo, que a gente estava vendo. Interessante porque eu percebi que o respeito que eles têm pelos outros, sabe? Pra mim, foi ali que o respeito que eu tinha pelos outros só aumentou. Porque eles não faziam... Gente, era incrível. Tudo que eles faziam era presentear a gente. Eles estavam trabalhando com o Kindle, eles não dormiam. Eram 30 horas de gravações, porque a gente sabia, porque algumas pessoas acompanhavam, né? Eram 30 horas de gravações, era dança, era aprendendo. Vocês têm vídeos de make-off do Kindle, se vocês procurarem. E mesmo assim, eles estavam gravando programa de culinária, fazendo programa pra gente, eles estavam fazendo live, eles estavam tirando foto, eles estavam fazendo blog, eles estavam fazendo sei lá o quê. Tudo pra presentear a gente e não deixar a gente só, sabe? Eu sentia que era realmente pra gente não ficar só. Porque a gente teve, gente, conteúdo todos os dias, a gente não respirava, literalmente, a gente não conseguia respirar. Era votação, aí Kindle, aí tem live, aí tem fotos, aí tem entrevista, aí tem mensagem no Google, aí tem mais live. Gente, teve uma vez que eu acho que teve uma live que acabava uma e entrava outra. Teve uma live que eu não lembro quem foi, que entrou uma, saiu um, passou 2 horas, entrou outro numa live. Eu fiquei tipo, gente, não acabou de ser uma live de menino agora, gente. Tem outra live. Juro, gente, mas live atrás de live. E aí a gente tá chegando no período mais legal do Kindle. Que é o período... Porque assim, gente, antes de cada apresentação da semana, porque era por semana o Kindle, a gente tinha uma prévia, né? Então eles mostravam pra gente mais ou menos o que ia acontecer, cada grupo ia fazer. E a gente teve uma prévia do Gods do que ficou muito famoso aí entre os reacts da vida e as pessoas, porque eles fizeram uma live, uma apresentação inspirada em Deadpool. Então eles se apresentaram, então teve muita montagem do Deadpool. Mas antes disso, o que aconteceu? Teorias. A gente estava todo mundo ali, com saudade do Rindinho, sofrendo, votando. O que aconteceu? Começaram a ver o Rindinho por que era coisa. A dança, o dançarino que estava atrás do Felix na apresentação tal, tinha a mão igual a do Rindinho. O menino tinha um olho igual ao do Rindinho. Gente, teve um dançarino que tadinho. Ele foi algo, ele não podia parecer que falava pelo Rindinho, gente. Enfim. Aí a gente teve a apresentação. E aí, nessa prévia que teve do episódio do Dudu, a gente teve uma panela. Uma panela na apresentação. Vocês repararam que tinha uma panela de arroz? Vocês repararam que tinha uma panela de arroz no Dudu? Então, as estrelas achavam que o Rindinho ia sair de dentro da panela. Tipo, voltei, sabe? Mas não. E eu ficava, gente, isso eu não acreditava mesmo. Eu falei, gente, não tem sentido botar o garoto no meio do quê? Porque a gente estava frustrado, as pessoas estavam frustradas. E tinha gente que realmente acreditava que ele ia sair daquela porra daquela panela. Mas porque as pessoas estavam frustradas, porque queriam que o Rindinho participasse do Kindle. E isso foi uma frustração, porque como eu sabia que o Rindinho era um excelente dançarino, queria mais se apresentar. Mas não saiu de dentro da panela. Isso foi tão foda, que começou a se fazer muita montagem do Felix com o Deadpool. E foi uma dessas vídeos que chegou no Ryan Reynolds, que é o cara da vida do Deadpool. Começou uma nova era dos Stray Kids. E ele sempre dava um jeito de colocar o Rindinho de alguma maneira. E não seria diferente. Se vocês não repararam, eu vou para vocês. Nessa época foi quando a gente teve as Twinix fazendo variedade. Eu falei sobre eles cozinhando, que foi o Han, o Lino e o I Am cozinhando. E nessa apresentação, nesse programa, a abertura dele tinha uma coisa muito interessante, que era o Lino com bolinho. E pra quem não sabe, a gente chama às vezes o Rindinho de bolinho, daquele bolinho que é coreano, que sim, a gente chama de bolinho. E quando o Lino abre o forno e coloca o bolinho, tá em 180 graus. Tinha muita referência o Rindinho em todas as vezes que eles falavam. Então assim, o Banchan então nem se fala. Quando acabou, né, quando acabou essa apresentação e acabou isso tudo,
sempre vinha uma sensação de melancolia. E era melancolia mesmo, gente. Não é tipo, ai, ficando triste, não. Era uma coisa muito generalizada. A gente ficava muito eufórico, muito eufórico, muito eufórico. Pra você ter ideia, é porque saiu, a Mnet tirou a apresentação oficial dos meninos, mas a gente chegou a quase 30 milhões de visualizações por si. Vídeo porque muita gente que era fã de heróis começaram a ficar prestando atenção nos Stray Kids, porque muita gente que gostava, conheceu os Stray Kids na época do Kindle por causa desse vídeo, inclusive muitas pessoas que são fãs de super-heróis e começaram a gostar dos Stray Kids. Então foi uma época muito legal, mas quando terminou, eu lembro que era uma tristeza muito grande que ficava no céu. Era um clima pesadão mesmo, as pessoas lamentando. Aí começava foto do Rio, choro do pessoal. Uma sensação de saudade, de que você estava fazendo uma coisa errada. Teve um menino que falou assim, gente, a ação que eu tenho, que toda vez que eu vejo os Stray Kids conquistando alguma coisa, eu sinto que é uma coisa errada, a gente está feliz enquanto o Rio não está aqui. Então era sempre esse sentimento agridoce, tipo, nossa, que legal, os Stray Kids já dando isso, mas porra, cadê o Rio, sabe? E nessa mesma época eles ganharam alguma coisa honorária, que eu não lembro agora, e tava escrito o nome dos 8. E eu lembro que a gente falou, tá escrito o nome do Rio, e a gente fala, tipo, meu Deus, citaram o Rio. Então era uma sensação muito triste, gente. Porque a gente não conseguiu no Kindle, por exemplo, quem tava antes do hiatus, eu não sei quem entrou nessa época, a gente nunca tava feliz, muito feliz. A gente sempre tava triste. Se você entrou na época e tava feliz, eu não tô falando de você, tô falando quem tava lá desde o começo, no meu caso, desde 2020, até quem tava antes, a gente não conseguia ficar completamente feliz. A gente não conseguia sentir essa felicidade que as pessoas sentiam. Eu não conseguia. E todo mundo que compartilhou comigo na época falava a mesma sensação. A gente ficou feliz que eles ganharam, mas a gente não se sentia feliz, a gente não se sentia realizado mesmo, assim. Começou por ódio, muita raiva, porque a gente queria provar que a gente queria dar o melhor para os meninos. A gente queria que eles fossem relevantes. E se sentia vazio. A gente ficava muito feliz e se sentia depois um vazio muito grande. Porque a gente queria entender se o Rindy entendia que ele estava fazendo parte daquilo. A gente estava com medo, grande maioria, que pelo menos que eu conversei, de o Rindy não entender que ele também tem participação naquilo. Então foi bem complicado. E depois a gente veio para a final do Kindle. Foi uma final extremamente difícil. A gente tinha que votar ao vivo. Aí essa apresentação era ao vivo. Então a gente tinha que fazer tudo muito rápido. Aí que mora o perigo. A gente entrou, a gente começou a live, a gente tinha um perigo. E todo mundo que eu falei, ninguém conseguia entrar. Eu não consegui. A gente tinha que entrar com todas as nossas contas, né? E aí, detalhe, deixa eu contar uma coisa pra vocês. A gente não conseguia votar igual as coreanas. Então o que acontecia? O peso de quem era da Coreia era muito maior do que o nosso. Então, por exemplo, a gente tinha um voto nacional, que era da Coreia, e um voto internacional, que era o nosso. A gente não podia votar um do outro. Então a gente tinha que ter uma conta coreana. Então tinha o voto dela e tinha o nosso voto. Então era um mecanismo diferente. Só que o Stray Kids é muito conhecido internacionalmente, né? Era muito conhecido internacionalmente nessa época. Então a maioria das pessoas iam votar no internacional. O comercial mandava SMS. Nessa época, eu lembro que um pouco antes, as K6, elas começaram a fazer campanha e mandar quem votasse tanto ganhava alguma coisa. Assim, elas fizeram rifas para as pessoas votarem nos Stray Kids lá. Elas foram muito empenhadas. Então, assim, a K6 realmente foram bem empenhadas para fazer funcionar. Tá? Então, a gente tem muito a agradecer a K6 desse período, porque foi um período que até as K6 foram muito gente boa. Ou seja, foram muito unidos mesmo, gente. Estou falando sério. Não teve briga no fandom com a K6. A gente teve uma briga séria, não com a K6, mas entre a gente, por causa de uma parada que aconteceu durante o Kindle com outro fandom. Muito grave, assim. Nada que abalasse, né? Mas o fandom foi bem unido. Não teve grandes coisas acontecendo, a gente cumpriu todas as metas. E aí a gente prepara pro final. E aí, quando a gente estava votando, a gente não conseguia entrar. Eu mesmo só consegui votar no último minuto com 2. Então, assim, Gente, eu não sei, eu lembro das pessoas, a gente perdeu. A gente lutou até aqui, porque o peso maior, o peso desse. Era, tipo assim, você ganhou todas as ganhou quase tudo. Mas o que aparecia era o que. Eu não sei, o que aparecia era o que a gente votava na hora. A gente perdeu. A gente perdeu, porque muita gente não conseguia entrar para votar. Eu lembro. Eu não consigo entrar para votar, eu não tô conseguindo. E eu mando e-mail, porque eu tô conseguindo, mas manda teu e-mail, não tô conseguindo, manda seu e-mail. E foi assim. E quando anunciou que o Stray Kids ganhou, gente, quando ele anunciou, eu realmente fiquei chocada, porque foi uma coisa unânime, pelo menos no grupo votava, que a gente não ia conseguir. Gente, a única meta que a gente não vai conseguir bater, porque a gente não estava conseguindo entrar naquela porra daquele. Gente, um inferno, isso dá um ódio tão grande, um inferno. Porque a gente não conseguiu ver o programa, a gente não não conseguia sentar e relaxar e ver a porra do programa, porque era ao vivo, a gente não conseguia ver o programa, porque a gente tinha que ficar preocupado em votação, então a gente não conseguia ver. Eu não lembro de nada que aconteceu. Consegui ver o programa nenhum. Fui ver depois, nem vi também.
E aí foi quando eles lançaram o Gang. Aí, quando eles lançaram o Gang, eles lançaram a música antes. Acontece, eles lançaram a música antes, a gente tinha que fazer stream lá no Spotify, né? Spotify, esse aqui. Aí tinha que fazer o Spotify. A gente tinha que fazer junto. Começou. A gente tá ouvindo a voz do Rundi ou não tá ouvindo a voz do Rundi? A gente tá ouvindo a voz do Rundi ou a gente não tá ouvindo a voz do Rundi? E aí a gente ganhou o Kindle. E foi a primeira vez que o Sumi falou que amava a gente. Só que aí começou a expectativa. Isso já era junho. Rundi volta ou Rundi... Quando o Rundi vai voltar? Porque a gente já acabou o Kindle, gente. Ganhamos. E, gente, juro, as pessoas que eu tava com igual assim, nossa, ganhamos o Kindle. Legal. Cadê o Rundi? Gente, ninguém ligou. A gente se gaba que ganhou o Kindle. A gente até fala que ganhou o Kindle. Mas, gente, no geral, as esteiras cagaram pro Kindle. Tipo assim, aí fazia a revista. Porque os ganhadores do Kindle, a gente fala, caralho, cadê o Kindle? A gente tá cagando. Juro, gente. Primeira coisa que acabou o Kindle. Acabou o Kindle, ganhamos, damos o prêmio pra eles. Eles mereceram, não sei o que, comemorando, cadê o Kindle? Juro, gente. Foi exatamente assim. Cadê o Hyundai? A gente não tá querendo saber. Não, realmente foi isso que aconteceu. Então, quando deu meio-dia, aí a gente sentou. Aí tem um mixtape, ó. Eu lembro até hoje que eu falei, de lançar uma música. Gente, a gente já tava até acostumado com lançar músicas, com play. Só que era sempre Unity, nunca eram os 7, nunca teve nada dos 7, assim. Então era sempre ou um, ou outro, ou dois. Foi na mesma época que lançou, inclusive, a música All Night, se eu não me engano, foi no mesmo ano. E, então sempre era em Unity. Quando eu abri o link pra... cliquei e abri no Mixtape O, eu lembro que a primeira cena, se você ver o Mixtape O, é dos 7 dentro de um lugar, de uma sala. Quando eu vi, eu falei, gente, me bateu uma tristeza na hora, eu juro pra você. Eu olhei, eu falei, cara, vai ser um vídeo com os 7. Gente, eu chorei na hora. Eu fiquei muito chateada na hora. Eu falei, tá, é o 7. Reparar, não tem nenhuma imagem do Hyundai. Você vê o vídeo, você repara que não aparece o Hyundai nos primeiros segundos, nos primeiros imagem, não aparece o Hyundai. Aí tem a parte do Han sozinha. Gente, isso me marcou tanto. Tem uma parte do Hyundai sozinho no ponto de ônibus. E depois aparece o pincel, gente. Eles fizeram isso de um mistério. Aí o pincel, aí aparece o Hyundai. Gente, quando eu vi o Hyundai pela primeira vez, eu olhei e falei assim, gente, ele tá aqui, ele tá lindo. Eu não consigo lembrar de mais nada do vídeo. Eu só tava caçando o Hyundai, onde ele tava. Olhar pra aquele menino naquele vídeo foi... Vocês não têm noção, porque a gente não tinha nada dele. Eles tiraram ele da gente, assim, do nada. Foi um alívio. Gente, parece que as coisas que estavam nas nossas costas saiu, assim. A gente sentiu um alívio tão grande, que eu não sei nem explicar, gente, porque a gente estava na tensão desde sempre. Quando ele apareceu, vocês não têm noção, gente. Vocês não acho que ninguém vai saber o peso. Só quem tava vai entender o peso de ver a câmera subindo e a gente vendo ele. Mas o vídeo não voltou assim. Aí começou os sinais. E aí os sinais... A gente já tava tudo muito surtado, gente. A gente recebeu... Porque foi assim, gente. Exatamente como eu tô falando pra vocês. Não teve anúncio, não teve nada. Eles começaram a MV e o vídeo tava no MV. Não teve nada. Aí depois começou a sumir algumas coisas, assim. A declaração da JYP sumiu da plataforma na época Live, né? Aí a JYP anunciou que ele voltaria em julho. Não falou quando de julho, falou que ele voltaria em julho. A gente estava em junho, então ele voltaria em julho. As stars juraram que era 1º de julho. Eu falei, gente, será que vai ser 1º de julho? Gente, foi 1º de julho mesmo. Em 1º de julho, a gente falou, o que tá acontecendo? Aí, quem tinha o Bubo? Eu tinha o Bubo do Hyundai falar que as mensagens que elas tinham mandado pro Hyundai começaram a aparecer como se ele tivesse com a mensagem aberta. Então, significava que ele estava online. Foi um surto. Depois desse surto, ele tirou a foto de perfil que ele tava na época. Ficou em branco. E aí começamos. Isso 1º de julho. Começou... Gente, o que foi o Kindle? Um evento merda perto desse evento, de verdade, de coração. E aí ele mandou
Aí ele mudou o perfil. Você lembra que eu falei que era importante saber? Tinha um de neve no nomezinho dele porque era inverno. Quando ele voltou já era primavera. Então ele botou um trevo. Ele colocou um trevo em desconto e todo mundo colocou o trevo. Então o perfil da existente começaram a aparecer trevos. Assim que ele voltou. Não teve nada, sabe? Eu chorava e foi assim. E o mais interessante é que a gente pensava assim, será que a gente pode falar o nome dele? Será que a gente consegue falar o nome dele? Será que a gente pode falar o nome dele? Depois disso, a primeira live que aconteceu do Stray Kids foi com os 8. Então, depois que o Hyunjin voltou, eles fizeram uma live com os 8 juntos. Foi a primeira apresentação. E a primeira live que o Hyunjin apareceu, eu lembro que as pessoas... A gente só chorava. Eu juro pra você, a gente não conseguia acreditar. A gente só chorava, só chorava. E como a gente já tava nesse pique louco, eles anunciaram o comeback do Noise. E existe uma... Nessa época, existe um acordo meio que informal entre os Stay que a gente precisava fazer o Hyunjin brilhar mais do que muito. Então a gente resolveu que a gente ia tentar dar o máximo de destaque pro Hyunjin nessa era. Mas isso foi muito mais um acordo entre pessoas mais antigas, não que entram no filme depois, mas pessoas que estavam mais ali, tipo assim, vamos tentar promover mais o Hyunjin, então a gente começou a dar muito mais importância ao Hyunjin, inclusive eu, essa que eu vos falo. A gente começou a... Tudo que o Hyunjin tocava, a gente fazia viralizar, assim, tentava, né, pelo menos. Então foi um período que a gente abraçou o Hyunjin muito. Quando eles lançaram no Easy, e detalhe, quando ele voltou, e isso eu acho que eu nunca cheguei a comentar nada nenhum, ele voltou, a gente estava muito feliz. A gente estava muito feliz, a gente chorou. E quando começou o comeback, eles começaram foi até o Surikun, que é meu comeback favorito de Stray Kids. Quando começou, eu lembro que quando apareceu o teaser, e aí o pessoal anunciava nas redes sociais grandes, nos perfis grandes, né, de K-pop, sempre o Stray Kids recebia hate. E começou um hate muito maior. Tudo que aparecia envolvia o Hyunjin, o hate piorava, gente. Então o hate do Hyunjin começou muito maior nessa época. Foi tanto no período, e toda vez, e até hoje, tá, gente? Toda vez que o Hyunjin acontece alguma coisa, traz à tona esse período. E quando a gente começou, tanto que o Hyunjin nessa época ganhou muita coisa legal. E uma semana depois, o Hyunjin veio numa semana depois, dia 9, se eu não me engano, vou confirmar, se eu não estiver errado, porque a gente tá falando tudo de cabeça que eu vou lembrar. Se eu não me engano, dia 9 de julho, quando ele lançou o Fire, Fogo, foi que viralizou. Então, assim, a gente pegou essa aí, falou, arrasou, vamos fazer viralizar. Ele ganhou um prêmio de melhor de fancam mais visualizada nesse mesmo período. O Hyunjin fez algumas campanhas, inclusive ele, na época, fez uma revista solo. Então o Hyunjin voltou muito preparado psicologicamente, mas a gente percebia que ele voltou um pouco mais quieto. Tanto que a gente percebeu, algumas estrelas perceberam que ele estava mais grudado com o Han. Se você perceber, tudo que acontece em julho, a partir de julho até o final de dezembro de 2021, o Hyunjin está muito grudado com o Han. A gente, algumas estrelas aí, é uma especulação, acha que o Hyunjin, que o Han trazia esse conforto maior para o Hyunjin, então eles ficaram mais juntos. Tanto que eles ficaram muito grudados, o Hyunjin e o Han, porque o Han tem essa leveza, né? Então a gente percebia que eles ficaram muito mais grudados um no outro, né? Tanto que o Hyunjin estava muito risonho quando estava mais perto do Han, mas a gente percebia que ele estava um pouco mais quieto e menos melodramático. Então, assim, foi uma trajetória que, gente, vou resumir. Sim, muita coisa aconteceu. Eu poderia fazer um vídeo de cada mês. A gente teve a primeira apresentação dele solo no Mama e ele estava extremamente nervoso. E nessa apresentação, o Hyunjin recebeu o pessoal aclamou ele como solo. Ele teve algumas apresentações solo no Mama. Teve destaque a beça no Mama de 2021. Foi o Mama? Foi o Mama. Foi a primeira apresentação. E eu acho que era a primeira vez que tinha público
se eu não estou enganada. Que tá todos branquinhos, gente. A situação dele, ele recebeu muito hate, porque as pessoas falaram que como pode, tipo assim, como que ele conseguiu voltar com destaque se ele fez bullying, que isso, que aquilo. Então foi um período difícil. Eu tô tentando resumir o máximo que eu posso, assim. O Stray Kids cresceu muito nesse período, principalmente com o Noise. Foi quando a gente bateu 1 milhão primeiro 1 milhão de vendas da JYP, segundo, sei lá, eu sei que venderam pra caralho. Depois que o Hyunjin voltou, é isso que eu quero falar pra vocês. Depois que o Hyunjin voltou, eu via tudo do Hyunjin. Eu fiquei com medo, eu falei, gente, o Hyunjin vai voltar como meu ultimate, não é possível, que eu tinha na época, só o Sunil Han, né? E depois disso eu comecei a amar muito mais o Hyunjin. Eu me identifico muito com o Hyunjin, né? Eu acho que eu nunca cheguei a falar, mas eu me identifico como pessoa. Eu sou muito parecida com o Hyunjin em alguns aspectos. Acho que sou muito parecida com o Hyunjin em Bunny Chance. Eu sou muito parecida. E quando hoje eu amo tanto o Hyunjin, tanto, que dói. Eu tenho tanto. Tudo que o Hyunjin faz, eu quero que viralize, eu quero que. Sabe? O Hyunjin, apesar de eu saber que ele é muito mais visto do que outros integrantes do Stray Kids, eu sinto que eu preciso que ele cresça muito, sabe? Eu sinto que eu quero que ele seja intocável, pra ninguém poder conseguir tocar nele, sabe? É assim que eu tenho com relação a ele. E por que eu tô falando isso tudo? Eu amo muito o Hyunjin. O Hyunjin é como se fosse um pedaço muito grande de mim, assim, que foi arrancada e colocada. Sabe quando você quebra uma coisa, você tem que colar e fazer de tudo pra... E você tem muito medo de você ficar usando, tendo um maior cuidado com aquilo que você ama muito, você não tem como conseguir outro. Essa que eu tenho com o Hyunjin. Que eu tenho que amar muito ele. E tudo que ele faz eu fico babando. E agora ele tá cada vez maior, eu olho pra ele e falo, meu Deus, ele é muito doce, sabe? Eu valorizo cada coisinha que o Hyunjin faz. Toda vez que eu falo, o Hyunjin vai ver, eu não sei, mas eu tô lá colocando, Hyunjin eu te amo, sabe? Mas eu faço com todos, mas o Hyunjin, a sensação que eu tenho é que o Hyunjin foi me arrancado. É como se o Hyunjin tivesse sido arrancado de mim, eu não tinha dado valor pra ele. Eu não tinha dado valor e ele ficou longe de mim. Aí me deram de volta e agora eu não quero mais que ele saia de perto de mim, sabe? Eu quero proteger ele de tudo mal que puder, eu quero proteger ele ali. Sim, é assim que eu tenho. E por que eu tô falando isso? Porque há uns dias atrás, um problema com uma tag, que eu não concordei com essa tag, de levantar essa tag por Hyunjin, enfim, no Twitter. E assim, gente, eu não ligo não. Ninguém é obrigado a concordar com ninguém. Só que falaram que eu era Bolsonaro, que eu era... Falaram outras coisas de mim. Só que uma coisa me pegou, porque viraram, tipo assim, as pessoas começaram a compartilhar minhas respostas pros outros. E eu falei uma parada do Hyunjin. Eu falei, gente, toda vez que acontece uma coisa, as pessoas querem levantar tag pro Hyunjin. Mas eu não falei disso aí, eu falei mais de fã solo, desses rapazes dele, não sei nem falar o nome dessas porra, que odeio os Stray Kids, mas amo o Hyunjin. Porque as brigas, gente, que acontecem, a maioria do fã hoje em dia, é entre fã solo do Hyunjin e do Felix. Tipo assim, elas brigam entre eles, tipo assim, qual os dois, né? E o que aconteceu? Alguém falou assim, algumas pessoas falaram assim, primeiro falaram pra me matar, como se eu fosse obedecer. Falaram que eu tinha que morrer, que eu tinha que sair do fé. Mas falaram que uma pessoa falou que eu odiava o Hyunjin, que eu era hate do Hyunjin. E a outra falou que eu não amava o Hyunjin de verdade, que um monte de coisa assim, sabe? E falaram que eu não era stay de verdade por não concordar. E isso me pegou muito, porque assim, gente, eu amo o Hyunjin. Independente, eu não significa que eu vou concordar e achar que tudo que as pessoas fazem com relação ao Hyunjin é certo. Mas eu amo o Hyunjin. E assim, é um amor que... Gente, se esse menino some... Quando esse menino ficou longe, vocês não têm noção do quanto doía. É uma dor que eu não posso nem falar em palavras, gente, porque eu sou péssima. Eu já falei isso, eu sou péssima em demonstrar o que eu sinto. Né? Eu sou muito ruim. Mas assim, doía muito. A gente chorava todo dia. Gente, todo dia a gente chorava no sangue inferno. Todo dia. Então, assim, eu nunca vou aceitar. Vocês podem falar o que quiser. Vocês podem concordar.
podem discordar de mim. E eu aceito concordar, discordar. Gente, eu não ligo. Eu não concordo. Mas, porra, ok. Tá, tudo bem. Você não é obrigado. E eu sou muito de boa com isso, gente. Eu trabalho com adolescentes. Eu sou muito tranquila com isso. Com relação a não concordar comigo. Eu realmente não fico chateada, gente. Eu não levo pelo lado pessoal. E é de verdade mesmo. Mas eu não aceito que as pessoas falem sobre mim coisas que não são verídicas. Sem saber. A pessoa simplesmente falou que eu era hate do Hyundai. A pessoa simplesmente falou que eu não era stay de verdade. Porque eu não concordei com uma parte do fandom ou porque eu falei alguma coisa. E detalhe, eu posso falar alguma coisa e amanhã me arrepender, ou eu posso falar uma coisa e não ser uma coisa de bom tom, ou eu posso falar uma coisa e você não concorda e falar, porra, Beto, você falou merda. E eu posso falar, eu falei merda, eu posso falar, não acho que é merda, eu acho que eu posso argumentar melhor pra você. Posso errar, posso acertar, mas você nunca pode falar que eu não sou fã dos Stray Kids. Vocês nunca podem falar que eu odeio o Hyundai. Isso eu não vou aceitar. Porque se tem uma coisa que eu amo, são os Soito. Claro que a gente tem o nosso Witch, a gente tem nossos favoritos, mas eu amo os 8. E o Hyundai, eu sofri igual uma desgraçada por esse garoto. Gente, santo dia existe a gente lamentando ele não tá. Então, assim, se tem uma coisa que eu amo, é o Hyundai. Eu amo todos eles. Mas o Hyundai tem um espaço que é independente de Ultimate, é independente de bias, é independente de qualquer coisa. Um lugar no meu coração de muita guarda. É um lugarzinho muito especial que é só do Hyundai. Cada um tem o seu lugarzinho, mas o Hyundai, ele tem um espaço diferenciado no meu coração que é independente do Stray Kids. Assim, é surreal o carinho que eu tenho pelo Hyundai, o amor que eu tenho pelo Hyundai. Porque eu sinto que antes do hiatus dele, eu não valorizei ele. Então, como eu não tinha valorizado ele na minha cabeça, eu falei, cara, eu não valorizei o Hyundai, ele saiu, ele não tá aqui, como que eu vou... Eu preciso demonstrar mais que eu gosto dele, que eu amo ele, que eu tenho importância pra ele. Então, quando ele voltou, ele não voltou como ele não voltou e eu não me senti da mesma forma. Eu não me senti daquela forma. Eu me senti muito mais apegada a ele. Eu me senti, assim, só de pensar, eu não gosto muito de imaginar esse outro. Assim, seria qualquer um deles. A grande maioria das brigas que acontecem é entre os fãs do Felix e ele. Então, assim, a gente às vezes fica ali no meio, sabe? Mas nunca vou citar que falei do meu amor, da minha relação, do que eu sinto com relação ao Hyundai. Porque se tem uma coisa que eu amo, é os meninos muito. Então é isso, eu vou parar por aqui porque é muita coisa. Mas vocês podem ver o coisa no Twitter lá, que eu vou botar. E se tiver alguma coisa, depois a gente grava mais, fala mais, conversa mais. Um dia eu vou fazer uma live, que acho que a live querer melhor, né? A gente falar sobre isso. Foi isso. Beijo. Tchau. Getting greedy. Punching back. 때를 쓰고 싶어 참 생각들을 다 멈춰 쓰고 싶어 참 어이없게 이상적인 생각들은 다 멈출래 거짓말을 Oh my God. 들키고 싶어 있어 그냥 때를 쓰고 싶어 참 어이없게 Stop, you're joking! Oh my god! Oh my god! I'm gonna cry! Oh my god, I'm gonna cry! Oh my god, you're 그냥 때를 쓰고 싶어 참 어이없게 쓰고 싶어 참 어이없게 이상적인 생각들은 다 멈출래 거짓말을 한 것처럼 들키고 그냥 때를 쓰고 싶어 참 어이없게 이상적인 생각 그냥 난 때를 쓰고 싶어 참 어이없게 기사적인 생각들은 다 멈출래 거짓말을 한 것처럼 들키고 싶어 있어 때를 쓰고 싶어 참 어이없게 기사적인 생각들은 다 멈출래 거짓말을 한 것처럼 들키고 싶어 있어 설렘도 그저 내 곁에 향기처럼 만들기 싫어
그냥 난 때를 쓰고 싶어 참 어이없게 계산적인 생각들은 다 Oh my God. 거짓말을 한 것처럼 들 그냥 난 때를 쓰고 싶어 참 어이없게 그냥 난 때를 쓰고 싶어 참 어이없게 계산적인 생각들은 다 멈출래 거짓말을 한 것처럼 들키고 싶어 이 설렘도 그저 내 곁에 향기처럼 맴돌기